Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou o Paulo Guilhom, hipólogo, e o objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres e também fazer contribuições para que vocês possam agregar valor funcional, bem-estar e saúde aos cavalos de vocês. Muito bem, vamos dar início à nossa live de hoje, que é a edição 22 do projeto Cavalo Nota 10. Parece que houve aqui uma interferência aqui, tem uma mensagem. Perfeito, não, já voltamos. Bom, mas como nós íamos dizendo, muito obrigado a todos que estarão conosco nessa live, não? E eu espero que os momentos aqui compartilhados sejam de bom proveito para todos nós e certamente serão. Não? Nós estamos começando alguns minutinhos antes do nosso horário habitual, que é às 19 horas, mas tenho certeza que vocês vão fazer bom proveito aqui desse momento que nós estamos compartilhando, e aqueles que chegarem atrasados poderão assistir a essa live na íntegra ao final, porque ela fica salva aqui no feed do nosso Instagram, ok? Muito bem. No momento, nós estamos conduzindo a primeira turma do grupo de estudos da escola chamada Cavalo, que é um projeto que nós criamos esse ano em ato comemorativo aos meus 40 anos de exercício profissional junto aos adeptos do cavalo. Nós escolhemos mais de 50 temas da hipologia geral e vamos fazer um estudo conjunto desses temas num programa que vai durar 12 meses. Por que 12 meses? Porque nós faremos uma aula por semana, ou seja, 4 aulas por mês, e para totalizarem as 48 aulas levaremos 12 meses. Não é? É um projeto bastante interessante porque nele nós temos tempo suficiente para abordar esses temas que eu mencionei. Eu não os descrevi, mas são mais de 50. Aqueles que tiverem interesse de conhecê-los, basta enviarem uma mensagem aqui para o nosso direct, que nós faremos o envio do conteúdo programático para que vocês saibam quais são esses temas. Mas, voltando ao que eu ia dizendo, as aulas têm duração de 90 minutos nesse grupo de estudos, não é? Em horário noturno. E ali nós temos tempo suficiente para aprofundar a argumentação sobre os temas, ok? Então ficam todos convidados. Ao final da live de hoje, eu voltarei a fazer menção a esse grupo de estudos, porque eu tenho uma novidade, que é a data que já está definida para nós darmos início à segunda turma desse projeto, o grupo de estudos da escola chamada Cavalo. As turmas estão recebendo denominação. A primeira é denominada Turma Alfa. Já estamos no 17º encontro instrucional. E agora nós abriremos a segunda turma, que será a Turma Beta. Provavelmente a Turma Beta acontecerá às quartas-feiras, nesse horário das 19h30, numa sala de aula virtual. Ok, pessoal? Bom, mas na 17ª aula do nosso grupo de estudos foi levantada a questão da assimetria do cavalo, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, a assimetria do cavalo. É um tema bastante polêmico, não é? Muitas opiniões têm sido manifestadas com relação à correção da assimetria e nós vamos aqui fazer algumas contribuições nessa direção, ok? Muito bem, pessoal chegando aqui, muito obrigado. Ao final da live eu vou verificar aqui para ver se alguém deixou registrado aqui alguma pergunta, tá certo? Mas recebam desde já os meus agradecimentos por estarem aqui conosco. Bom, mas indo à questão da assimetria do cavalo, não é? Nós vamos começar dizendo para vocês que na nossa série sobre o tema equitação, que está acontecendo lá no nosso canal do YouTube,
Nós já temos, se não me engano, 14 episódios sobre esse tema, né, publicados lá no canal do YouTube. Nós estamos falando sobre os fundamentos da equitação, ou seja, todos os aspectos técnicos que dão suporte à equitação qualificada. E entre eles está a assimetria, a simetria, ok? A busca da simetria pelo conjunto, tanto pelo cavaleiro quanto pelo cavalo. Mas vamos aqui abordar primeiro qual é o significado desse termo. O que significa simetria? Simetria significa igualdade. Não é? Quando alguém é simétrico, ele manifesta igualdade entre um lado e outro do seu corpo. O cavalo é a mesma coisa. Um cavalo simétrico é aquele que tem igualdade nos movimentos, nos desempenhos, tanto para um sentido quanto para o outro sentido. Ok? Isso é que é ser simétrico. Mas eu gostaria de lembrar a todos nós que os seres humanos e também os cavalos, ao nascerem, já trazem consigo uma assimetria inata. Já nascemos com ela. Ou seja, uma preferência entre um lado e outro do corpo. Todos nós, e os cavalos também, têm essa tendência. É muito comum nós termos mais força, mais flexibilidade, mais coordenação motora de um lado do que outro lado do corpo. Com o cavalo acontece a mesma coisa. Okay? Os cavalos já nascem assimétricos. É muito difícil um ser humano nascer simétrico e também um cavalo nascer simétrico, com igualdade bilateral no seu corpo. Ok? Dizem que o Pelé, jogador de futebol, era um caso raro, porque ele tinha muita simetria, muita igualdade entre um lado e outro do corpo, sem treinar para adquirir essa igualdade. Desde o início ele era muito simétrico, e isso dava a ele muita vantagem, né? na hora do jogo, não é? Da prática do futebol. Bom, mas voltando à questão do cavalo, se o cavalo nasce com uma tendência preferencial entre um lado e outro do seu corpo, o que é que nós deveríamos fazer? Submeter o cavalo a exercícios ginásticos em busca de uma igualdade entre um lado e outro do seu corpo. Busca de simetria. É exatamente isso que é feito com atletas. Quando um atleta de qualquer esporte começa a praticá-lo, a treinar para a prática qualificada de um determinado esporte, o treinador, quando competente, sempre vai fazer um trabalho para dar ao atleta o máximo de simetria, de igualdade entre os dois lados do seu corpo. Certo? Então, se nós, no início do treinamento do cavalo, tivermos essa preocupação e começarmos a realizar os exercícios que dão igualdade bilateral, nós vamos facilitar muito o ensino do cavalo e o seu desempenho funcional futuramente. Perfeito? Qual é a questão a ser avaliada? Nós sabemos quais são esses exercícios e a ordem na qual eles devem ser apresentados ao cavalo? Porque eles já existem há séculos. As metodologias de ensino da equitação acadêmica já trazem consigo um programa ginástico ao qual os cavalos destinados à prática qualificada da equitação passam por ele para adquirirem o quê? Condição atlética. O que é uma boa condição atlética? Ela tem vários atributos a serem constituídos, uma boa condição atlética. Um deles é exatamente simetria, igualdade entre um lado e outro do corpo. Perfeito? Agora vamos imaginar o seguinte. Nós vamos começar a montar um cavalo, a domá-lo, né? A iniciá-lo como cavalo de montaria, como animal de montaria, e não nos preocupamos com isso, em realizar previamente exercícios para dar simetria ao cavalo, o que pode ser feito ainda nos trabalhos de chão,
que são exercícios realizados antes de o cavalo ser montado. Os trabalhos de chão incluem 3 versões de ensino: o cabresteamento lateral, os trabalhos à guia e os trabalhos de rédeas, também realizados ao chão. Então, durante esse trabalho de chão, nós podemos realizar vários exercícios em busca de simetria, para, quando o cavalo vier a ser montado, nós já termos adiantado esse trabalho, diminuído a diferença preferencial entre um e outro lado do corpo do cavalo. Mas, voltando ao raciocínio inicial, se nós não realizamos esse trabalho prévio e começamos a montar o cavalo sem nenhum exercício que desse a ele mais simetria, o que é que vai acontecer? Ele vai reforçar a sua assimetria, aumentar a sua simetria, a sua tendência de uso de um lado do corpo, preferencialmente com relação ao outro lado. Não é? Porque ele está querendo facilitar a vida dele. Então, o equilíbrio, a coordenação motora, a flexibilidade, a força física, ela precisa ser conduzida de forma simétrica através de exercícios prévios que antecedem os trabalhos com o cavalo montado. Senão o risco do cavalo sedimentar, confirmar as suas tendências assimétricas, com certeza acontecerá. Não é? E depois vai ficar muito mais difícil de nós resgatarmos isso. Agora, o cavalo montado tem sobre si o peso, não é? A carga de um equipamento de montaria e do cavaleiro. E as suas tendências inatas serão reforçadas para que agora ele realize todos os desempenhos sugeridos pelo cavaleiro sem ter passado por exercícios prévios que dessem a ele mais igualdade entre um lado e outro do seu corpo. Ok? Então a sugestão qual é? A sugestão é nós conhecermos quais são os exercícios realizados para dar simetria ao cavalo e que podem ser oferecidos ao cavalo, né, dirigidos ao cavalo, apresentados ao cavalo, ainda antes de ele ser montado. Não é? Isso vai facilitar muito para o cavalo. É muito mais fácil ele dar igualdade aos dois lados do seu corpo sem uma carga sobre o seu dorso. Muito mais fácil. Uma questão polêmica, e é uma pergunta recorrente que volta e meia nos chega, se o cavalo está com dificuldade de realizar exercícios de um lado, eu devo fazer mais exercícios desse lado que ele demonstra dificuldade? A resposta é não, nós nunca devemos fazer isso. Nós não devemos buscar simetria através de um procedimento assimétrico, de forma alguma. Não é? Se eu quero igualdade, eu tenho que sugerir igualdade. A mesma quantidade, a mesma intensidade de exercício dos dois lados do corpo do cavalo. Ok? Mas esse lado aqui já não está precisando mais, esse lado aqui está ótimo, não tem problema. Na sessão de treinamento, todos os exercícios que são realizados devem ser distribuídos de forma igual para os dois lados. É assim que nós adquirimos a pretendida simetria. E o cavalo também. Não é? Lembrando sempre, não é? Eu sempre trago essa lembrança aqui aos nossos espectadores, que o cavalo é um animal vertebrado. Isso quer dizer o quê? Que todo o seu sistema de sustentação e locomoção é regido por uma estrutura matriz que é a sua coluna vertebral. E qual que é a diferença fundamental entre o ser humano, que também é um vertebrado, e o cavalo? A posição do corpo. A posição do corpo do ser humano está na vertical e do cavalo está na horizontal. Então, um vertebrado que está na posição horizontal com relação ao solo, ele demonstra com muito mais nitidez, com muito mais contraste, as diferenças laterais entre o uso do seu corpo. Justamente pela disposição do seu corpo ser horizontal com relação ao solo. Ok?
E outra coisa, quando há uma simetria já inata, o cavalo nasceu com aquela simetria, se nós não fizermos um trabalho de resgate disso, a tendência com certeza vai ser ele cada vez mais afirmar aquela desigualdade. Ok? A sua posição de corpo com relação ao solo dá muito mais noção entre um lado e outro do que o ser humano que está na vertical, não é? Imaginem, um cavalo na horizontal, é fácil nós entendermos um lado e o outro do corpo. A nossa posição não é vertical. É claro que nós temos um lado e o outro do corpo, mas com relação ao solo, nós estamos na posição perpendicular. O cavalo não, está na posição horizontal. Então fica muito mais nítida uma assimetria no cavalo do que não pode ser esquecida por nós, está relacionada com a assimetria do cavaleiro. Não é? Lembrando que a nossa parceria com o cavalo através da equitação, ela sugere a fusão entre o corpo do ser humano e o corpo do cavalo. Não é? E a expressão corporal do corpo do ser humano sobre o cavalo é um dos aspectos fundamentais para nós começarmos a acessar o que nós chamamos de cibernética da equitação, ou seja, a arte da pilotagem do cavalo. Certo? Cibernética vem do termo grego cibernetike, que é traduzido como arte do piloto. Então, cibernética é a arte da pilotagem. Cibernética da equitação é a arte da pilotagem do cavalo. Eu preciso aprender a posicionar corretamente o meu corpo sobre o corpo do cavalo e agora ser muito simétrico na ação das ajudas, que são os estímulos transmitidos ao cavalo através das minhas ações neuromotoras. Ok? Então, um cavalo que já tem uma tendência assimétrica, montado por um cavaleiro assimétrico, o resultado não vai ser muito positivo. Não é? Há muitos cavalos que desenvolvem assimetrias, desigualdades bastante evidentes, devido à ação assimétrica do seu cavaleiro. Porque por mais assimétrico que seja um cavalo, se ele está sendo treinado por um cavaleiro muito simétrico, a tendência é, aos poucos, ele ir ganhando simetria, igualdade. Ok? Então, nos trabalhos de chão que nós fazemos com o cavalo antes de montar, eu sempre preciso fazer os exercícios nas duas mãos de direção e eu estando dos dois lados do cavalo, já realizando exercícios importantíssimos para adquirir simetria, igualdade nas minhas ações entre um lado e outro, do meu corpo e do corpo do cavalo. Não é? E todos nós temos também as nossas preferências em termos de lado, não é? Por isso que somos destros ou canhotos, não é isso mesmo? Uma pessoa ambidestra é difícil, não é comum que tenha a mesma habilidade dos dois lados do corpo. Não é? A equitação é um exercício que ajuda muito na simetria do ser humano e na simetria do cavalo, desde que nós estejamos atentos a isso, preocupados com isso. Nas instruções iniciais de equitação, um bom instrutor, ele faz esse trabalho com o aluno. Não é? Nas aulas iniciais de volteio instrucional, antes de o cavalo estar com uma sela e com cabeçada e rédeas, o aluno vai agora aprender a posicionar o seu corpo sobre o cavalo, num cilhão de exercícios, não é? Aprender ali a utilizar os movimentos do seu corpo em acompanhamento ao corpo do cavalo, não é? Se equilibrar, aprender a usar o seu sistema amortecedor, que é aquele movimento que nós fazemos da cintura para baixo para assimilar o movimento do corpo do cavalo, né? Que está localizado em 3 grupos articulares do nosso corpo: quadris, joelhos e tornozelos. Né? Quando nós montamos sem a sela, estamos dando mobilidade ao quadril apenas, que é o principal componente do sistema amortecedor. Aprender a bascular o quadril na direção do movimento do cavalo, não é? E absorvendo o movimento na minha linha de cintura. São exemplos que nós estamos dando aqui do trabalho inicial que é feito
para que o cavaleiro aprenda a se equilibrar, não é? E o equilíbrio está muito relacionado com simetria. Uma pessoa que é muito assimétrica, ela tem dificuldade de se equilibrar. E esse equilíbrio tem que ser adquirido antes de eu calçar os estribos. Se um cavaleiro precisa dos estribos para se equilibrar a cavalo, ele ainda está longe do equilíbrio pretendido pela equitação qualificada, porque o estribo ele significa o chão. O chão é importante para o pedestre, para o cavaleiro não. O cavaleiro precisa aprender a se equilibrar a cavalo com ou sem os estribos. E quando ele começa a utilizar os estribos, aprender a não fazer pressão demasiada nos estribos, porque se ele forçar os estribos com a pressão das pernas e dos pés, ele vai travar os componentes do seu sistema amortecedor, que é o movimento das articulações que eu mencionei, tornozelos, joelhos e quadris. Para dar bom funcionamento ao sistema amortecedor, eu não posso fazer força nos estribos. Ok? E agora nós vamos, nesse exercício de voltei instrucional, realizar vários exercícios para dar simetria ao cavaleiro. Existem os jogos de cavalaria, lançamento de bastão, com uma mão contra a mão, nos 3 andamentos, entre vários outros. Até o cavaleiro ter liberdade de movimentos a cavalo, equilibrado, sem necessidade dos estribos, nos 3 andamentos. Ao passo, ao trote, na marcha, se o cavalo for marchador, e também ao galope. Usando os 2 lados do seu corpo com destreza. Isso é um trabalho de aquisição de vários fundamentos, não é? Entre eles a coordenação motora, a motricidade fina, não é? O equilíbrio, o simetrismo motor, a igualdade entre um lado e outro, etc. Não é? São 15 fundamentos. Confiram a série sobre equitação que está oferecida no nosso canal do YouTube, que vocês vão encontrar lá uma aula na qual eu estou falando sobre os 15 fundamentos da equitação bem praticada. Ok? Bom, mas com relação à simetria, então, né, a assimetria do cavalo, a desigualdade, na maior parte dos casos, ela é reforçada pela nossa ação inadequada nos processos de treinamento. Não é? Nós ainda não nos conscientizamos de que a preparação de um cavalo para a equitação é a preparação de um atleta. E a preparação de um atleta passa por um programa ginástico. Eu já falei aqui em outras lives, existe um programa que ao qual nós submetemos o cavalo destinado à equitação, que é chamado ginástica funcional preparatória para cavalos de equitação. Dar a ele condição atlética. E nessa condição atlética está incluída a simetria. Né? A igualdade, a melhor igualdade possível entre os 2 lados do seu corpo. Por isso, quando nós vamos avaliar um cavalo em desempenho, nós sempre queremos que o cavalo seja apresentado em movimentos nos 2 sentidos. A direita e a esquerda, no sentido horário e no sentido anti-horário, para nós avaliarmos se há desigualdade ou não, e se ela existe, se ela é contrastante ou se ela é aceitável. Okay? Então todo o trabalho de treinamento de um cavalo requer busca de simetria, de igualdade entre os seus 2 lados. Mas primeiro o cavaleiro tem que adquirir isso, simetria em si mesmo. Um cavaleiro simétrico com certeza vai realizar trabalhos que vão em algum momento melhorar as disposições laterais do cavalo que ele monta, conferindo a ele igualdade, ou seja, simetrismo, certo? Nós falamos disso com muito mais profundidade lá no grupo de estudos, não é? Então quero convidá-los a participarem conosco desse projeto. Vou falar aqui para vocês agora que no dia 18 de outubro próximo, nós vamos fazer a aula inaugural da 2ª turma do grupo de estudos da Escola Chamada Cavalo, que será a turma beta. A primeira turma alfa, agora a turma beta. Lembrando que são apenas 15 alunos que serão admitidos por turma.
Nós soltamos uma lista de interesses para que as pessoas fossem se manifestando e nós já temos 30 pessoas listadas. Ainda não estão matriculadas, mas estão listadas. Então, a admissão dos participantes acontecerá por ordem de matrícula. Assim que as 15 vagas forem ocupadas, a turma fica formada, as inscrições são encerradas e nós, se houver uma demanda expressiva, nós abriremos uma terceira turma. Okay? Esse ano ofereceremos apenas 3 turmas. Serão 3 turmas por ano, porque não há possibilidade de nós ainda processarmos um número maior de turmas do que esse. Okay? Eu que coordeno as instruções do grupo de estudo pessoalmente, então nós vamos trabalhar com esse dimensionamento, 3 turmas por ano. Okay? Na live anterior, salvo aqui no feed do nosso Instagram, que foi a edição 21, eu entrevistei o cavaleiro Rodrigo Gerardim. Ele participa da turma alfa do grupo de estudos. E lá ele está fazendo ali, oferecendo ao público as suas impressões desse projeto, o grupo de estudos da escola chamada Cavalo. Então convido vocês a assistirem essa live. Nós estamos conversando lá sobre o grupo de estudos e ele está dando o depoimento dele sobre o projeto, ok? Na próxima sexta-feira desta semana que nós estamos, eu farei uma outra live com mais um dos nossos alunos. Será o professor Diego Mendes, que também é cavaleiro, e ele vai falar sobre as suas impressões do grupo de estudos também. Não percam! Ok, pessoal? Bom, aqueles que tiverem interesse já no projeto e quiserem se matricular ou saberem de mais informações sobre o projeto, basta clicar aqui no link da nossa mini biografia no alto do Instagram. Ao clicar nesse link, vocês têm acesso direto, não apenas ao conteúdo do grupo de estudos, ao procedimento de matrícula, mas também aos produtos da escola chamada Cavalo, que vocês vão encontrar, e as outras mídias digitais que veiculam a escola chamada Cavalo. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. No Spotify nós temos temporadas de podcasts em forma de áudio. Cada temporada aborda um tema diferente e elas têm 15 episódios. Cada temporada tem 15 episódios. Vale a pena conferir. A temporada número 1, o tema é Aprendendo a Aprender junto ao Cavalo, que foi o tema da nossa aula mais recente no grupo de estudos e continuará sendo na próxima aula. Nós vamos aprofundar um pouco sobre esse tema. Ok, pessoal? Então confiram aí esse link da bio que vocês vão encontrar lá. Muita coisa que pode ser útil para vocês. Eu vou dar uma olhada aqui agora para ver se alguém registrou alguma pergunta, já agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, lembrando que aqueles que chegaram atrasados poderão assistir essa live por completo daqui a pouco, porque eu irei salvá-la aqui no feed do nosso Instagram, tá certo? Vou ver se alguém... Eu vou começar de cima para baixo, né? Para ver se alguém registrou alguma pergunta. A Isabela está aqui. Oi, Isabela, tudo bem? Da Pousada Vilarejo. Ela também está conosco no grupo de estudos. Que bom que você está aqui, Isabela. É sempre uma motivação tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua participação. A aula de ontem foi ótima. Muito obrigado por você ter participado e acrescentado muito à classe ontem, Isabela. Muito bem. Deixa eu me ver aqui. Eu tenho um nome aqui que eu não estou conseguindo ler direito. Lessa. Rafa Lessa. Deve ser Rafael Lessa. Ele está dizendo, bacana, nunca tinha escutado. Não, ele acho que ele não terminou a frase. Acho que ele nunca tinha escutado isso, deve ser. Obrigado, Rafael, pelo seu comentário. Muito bem, pessoal.
Não estou achando nenhuma pergunta. A Débora está aqui. Oi, Débora, tudo bem? Obrigado pela sua participação, viu? Espero que você esteja conosco na próxima turma do grupo de estudos. Muito obrigado. Bom, não encontrei perguntas, pessoal. Então ficam aqui mais uma vez os meus agradecimentos pela presença de vocês na live de hoje e espero revê-los na nossa próxima live desta semana, que acontecerá na sexta-feira extraordinariamente. O nosso dia oficial de lives são as terças-feiras, no horário das 19 horas, ok? Mas, excepcionalmente, essa semana faremos uma live extra, nesse mesmo horário, das 19 horas, com um dos nossos alunos do grupo de estudos, o professor Diego Mendes. Tem mais pessoal entrando aqui. A Débora dizendo, eu atrasei hoje. Ô Débora, não tem problema, viu? Porque a live vai ficar salva aqui no feed e você vai poder assisti-la por completo. Eu vou deixá-la salva daqui a pouquinho, tá bom? Muito obrigado por ter comparecido. Um abraço a todos vocês, tenham todos uma boa noite e eu peço licença aqui agora para desconectar. Até a próxima, pessoal.